eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. Baiana de Medicina e Saúde Pública. É especialista em implantodontia pela Associação Brasileira de Odontologia da Bahia. É mestre em implantodontia pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Atualmente é professor de implantodontia. Além disso, ele é autor e coautor de livros e artigos com publicações nacionais e internacionais. Boa noite, professor. Boa noite, é uma honra poder participar desse evento. Agradeço um honroso convite e poder conversar com vocês sobre implante imediato na zona estética, uma área da implantodontia, em que todos podem entender de que, uma forma ou de outra, o implante sempre vai fazer parte de nossa vida. É uma avó, o pai, o amigo, ou vocês mesmos que estão na graduação, já tem, possivelmente pode ter alguns dentistas também que estejam assistindo essa live e que possam se interessar por essa especialidade. Vou abrir aqui os slides para que possamos iniciar nossa apresentação. As dúvidas, eu gostaria de lembrar que todas as dúvidas vão ser respondidas no final da palestra. Professor, passo a palavra para o senhor, pode iniciar a palestra e uma boa palestra a todos. Então, meus queridos e queridas, vamos dar início a esse tema tão importante, que é o implante imediato na zona estética. É preciso entender que nós, dentistas, futuros dentistas, iremos estar trabalhando, cuidando, proporcionando algo em um corpo em que possui a curva mais preciosa, que é o sorriso. O sorriso é um proponente que muitas vezes a gente tem a necessidade de se apresentar em tempos de máscara, situações como essa que vocês estão vendo, em que há uma perda de um dente, principalmente quando este é na zona anterior, torna-se crítico a sua execução. Então, eu tenho atendido muitos pacientes agora, né, que retomou as atividades odontológicas, e eles falam muito que, doutor, quebrou meu dente, e pelo menos eu estou usando máscara e eu não vim logo, estou vindo agora, tem esse dente que está incomodando, mas estou de máscara, então aí ninguém está vendo. Então é uma situação que, nos tempos atuais, a gente precisa também se adaptar. Muitas dessas situações em que ocorre a perda do dente, apresentamos um rebordo cicatrizado, ou aquele rebordo em que apresenta ainda o remanescente dentário com a indicação de extração. Então, vejam esse exemplo em que é um rebordo cicatrizado e que muitas vezes ocorre até mesmo a sua reabsorção, com perda de estrutura óssea e gengival. E em casos em que a gente apresenta um dente que já não tem possibilidade de realizar tratamento endodôntico, que ele já está comprometido do ponto de vista funcional e que realmente a indicação é a extração. Como conduzir nesses casos em que há essa perda do dente, né? A melhor conduta.
Qual é o tratamento mais efetivo? Qual é a forma em que a gente vai trazer para o paciente uma satisfação? O que podemos oferecer a longo prazo e que tenha uma estabilidade óssea, gengival, estética e funcional para o paciente? A composição dentogengival harmônica do sorriso traz altas expectativas de resultados. Então, perceba esses dentes bem posicionados, essa gengiva harmônica, toda essa condição em que muitas vezes não há possibilidade de você precisar fazer nada. Você não precisa fazer nada, porque é um sorriso bonito, está bem tratado, a gengiva sadia. Então, essa zona estética do sorriso, essa bateria anterior, ela traz uma alta expectativa de resultados. E quando se há o colapso total dentário, quando se perde todos os dentes, então a gente imagina a sua recomposição do ponto de vista estético e funcional, que pode ser por diversas circunstâncias, uma prótese total, uma prótese fixa sobre implante. E nisso temos o tempo de inserção do implante, que a partir do momento que a gente extrai o dente, ele pode ser colocado imediatamente após essa extração, pode ser realizada de maneira precoce, que é no período entre 4 a 12 semanas, e o período tardio, quando ocorre já o processo total de formação óssea, que é mais ou menos no torno de 6 meses, como o próprio Shen e Buser colocaram na quinta essência em 2008. Então, precisamos compreender que, a partir do momento que o indivíduo tem essa perda da estrutura dentária, naturalmente o nosso organismo age. Então, ocorre a sua reabsorção de forma progressiva, em média de 4 milímetros por ano, até mesmo que a maxila fique completamente atrófica. Então, tem indivíduos que apresentam uma aceleração maior, outras um pouco menor. Então, vocês podem ver essas imagens aqui embaixo, em que apresenta o volume ósseo, a trabécula cortical, atabeculado de um osso poroso, em que a gente percebe que ocorre essa reabsorção. E é necessário a gente entender isso, porque sempre estamos buscando a beleza, a harmonia, o equilíbrio do sorriso. A partir do momento que há a perda dessa unidade, ocorre a remodelação tecidual, fazendo com que simplesmente haja um processo em que temos um comprometimento dessa estrutura, um comprometimento em que, às vezes, a gente não sabe como conduzir, porque vai fazer o quê? Vai simplesmente extrair o dente e colocar uma prótese adesiva, vai extrair o dente e vai colocar uma prótese fixa sobre 2 dentes e se tornar uma prótese fixa de 3 elementos, como conduzir? Então, observem que nessa linha a gente percebe essa reabsorção comparado até mesmo com o volume ósseo do dente adjacente. Vejam essa imagem tomográfica, em que há uma presença de 4 milímetros na parte mais apical, entretanto, na porção mais coronal, há uma perda maior, que possibilita a realização do implante, sendo necessário as suas reconstituições. Numa visão mais aproximada desse tecido ósseo, então a gente percebe que há uma altura de 16 milímetros, uma espessura de 2 milímetros nessa parte mais apical, 2 milímetros e meio, 2 milímetros, 2,1, chegando mais na parte apical. Então, há necessidade de fazer um enxerto ósseo em bloco, que é uma das opções de reabilitação. A gente espera o período de cicatrização para que se possa reabilitar o tratamento. E vai ser praticamente de 10 a 12 meses o longo do tratamento. 4, 5 meses de enxerto, mais 4 meses para esperar a cicatrização do implante, para assim colocar o dente. Então,
É um desafio protético tratar essa zona estética. Entretanto, sabemos que, do ponto de vista da estética branca, a gente já consegue obter resultados significativos em que a tecnologia e a ciência não tem mais muito o que se discutir. Entretanto, o maior desafio é a porção, é a estética rosa, é o maior desafio. É essa área que faz com que possamos refletir na melhor conduta dos nossos tratamentos. E os critérios de sucesso, a partir de 1986, Albrechtson, Sarbe, conseguiu publicar um artigo em que falava sobre integração e função. Em 89 já se agregou a estética. Em 2004 já se percebeu a integração, função, estética e a satisfação do paciente. Ou seja, há tempos atrás a gente não pensava o que é que o paciente achava. Hoje em dia, não. Isso é um ponto a ser levado em consideração. A avaliação do tecido mole, em 2005, através de uma pesquisa de Fullhouse, em que havia notas de Static Score para avaliar a estética rosa. E Belser, num artigo aclamado, em que pôde avaliar a estética rosa e branca dos pacientes, aplicando um score de 0, 1 e 2, 0 quando está ruim, 1 quando está médio e 2 satisfatório, e aí fazia nota até 10 e fazia a comparação de todos os casos, sendo que especialistas de áreas específicas faziam essa avaliação. Então, o contorno gengival, o volume gengival, a estética, o volume. Então, tudo isso era observado e se dava o PES. E o ES era observado a circunstância da coloração do dente, sempre comparando com o seu adjacente. Sempre a referência era o contralateral, né? Então, se fosse incisivo central, 21, comparava-se com 11, e assim se chegava-se às notas. Por isso a importância de se compreender a importância do terço cervical das restaurações, do ponto de vista em que essa região é que há grande preocupação na atualidade. E isso insere-se a papila, que é considerado um ponto crítico para o sucesso estético em nossa integração, porque a ausência desta implica em um colapso estético, principalmente naqueles indivíduos que possuem um sorriso alto. Vejam essa imagem, né? A estabilidade do âmbito gengival, dos incisivos centrais, e o follow-up, um acompanhamento de 5 anos, a gente consegue perceber a reabsorção dessa região, da região cervical. Que o paciente tendo um sorriso alto vai ter um comprometimento estético. Então, esse é o arcabouço gengival, é a evidência em que a gente sempre busca, né? É o que a ciência tem estudado no comportamento morfoestético funcional dos tecidos periimplantares para se obter e se satisfazer do ponto de vista estético e funcional. Então, diversos artigos analisando a colocação dos implantes, o longo eixo, as técnicas padronizadas, os tecidos da região gengival em torno desse implante, e esses acompanhamentos todos fez com que observassem a necessidade de dar mais importância a essa área. E o próprio Joseph Kahn publicou esse artigo, o Facial Gingival Tissue Stability, em que avaliava na maxila anterior os implantes unitários com acompanhamentos de 2 a 8 anos, e percebeu-se a importância de se ver os fatores extrínsecos ou intrínsecos em que determinava o sucesso nas reabilitações. E nisso há um leque imenso que podemos observar do ponto de vista sistêmico, se o paciente fuma, se possui diabetes, problemas sistêmicos, o fenótipo, o tabagismo no âmbito local, o tipo de dentulismo, se tem doença periodontal, no âmbito cirúrgico, o tempo de inserção, os substitutos ósseos, o posicionamento, se a prótese ela foi colocada de maneira adequada, se manipulou o tecido satisfatoriamente, se foi feita uma provisionalização imediata, o implante, o tipo do implante. Então, podemos
concluir que o sucesso, o comportamento morfoestético funcional, ele é multifatorial. São diversos fatores que determinam o sucesso da reabilitação. Se a gente consegue observar essa imagem em que a gente tem um implante num osso de rebordo cicatrizado e um implante colocado em alvéolo fresco, em que há esse espaço entre a parede óssea vestibular e a superfície do implante, em que a gente vai estar discutindo mais à frente da necessidade do preenchimento. Vejam muito bem essas duas áreas. O primeiro autor a colocar o implante imediato pós-exodontia foi o Schulter, em 1978, em que ele já preconizava como vantagem o tempo de tratamento reduzido, a maior satisfação do paciente e a menor reabsorção óssea. A partir de 1998, Peter Whorley, ele determinou a utilização do implante imediato e provisionalização, que além de você colocar um implante, você já fazer a utilização do sistema de provisório, para que pudesse ocorrer a manutenção da arquitetura óssea gengival, a restauração imediata da estética, uma excelente recuperação pós-operatória, sem necessidade de retalho ou sutura, além de fazer com que o tratamento tenha uma menor duração. E o implante imediato e a provisionalização, essa sigla, o IPP, né, Immediate Implant Placement Provisionalization, faz com que diversos autores, a partir dessas publicações, pudessem seguir esse caminho e obter resultados satisfatórios. Com isso, é preciso entender que há necessidade de um material preenchimento nessa região entre a superfície do implante e a tábua óssea vestibular. E qual a ser escolhido? Então, pode ser utilizado enxerto autógeno, muitas vezes proveniente da região do tubo, é que vamos estar conversando sobre essa circunstância um pouco mais à frente. A gente pode fazer a utilização de um enxerto xenógeno, né? O BioOS, o Bonifil, os enxertos, de certa forma, que são substitutos ósseos. Em alguns casos em que, muitas vezes, alguns autores relatam não colocar nada, apenas o coágulo sanguíneo, que é discutível, porque algumas pesquisas têm demonstrado que essa reabsorção torna-se mais efetiva quando não se faz o preenchimento. Então, esses artigos têm sido publicados ano após ano, analisando o comportamento dos implantes unitários na zona anterior, como essa papila se comporta, fazendo com que haja essa discussão, haja essa interrogação, haja esse entendimento de que maneira podemos conduzir para se obter um melhor sucesso. Foi em que, em 2009, José Carlos Rosa publicou o livro Restauração Dentoalveolar Imediata, em que ele traz o conceito da RDI, que é mais ou menos todo esse âmbito que estamos discutindo agora, os implantes com carga imediata em alvéolos, às vezes não só íntegros, mas também comprometidos. Tive a felicidade de poder participar com o Rosa em alguns artigos científicos, como vocês podem ver aqui, outras publicações que nós fizemos também, junto com o professor Maurício Barreto, o Leonardo Neves. Esse artigo que foi colocado, feito por mim, numa revista científica universitária, em que, de maneira mais coloquial, há explicação e entendimento de perder o dente da frente, é possível ter um novo no mesmo dia. Então, é algo que, muitas vezes, ainda a população desconhece. No RDI, nos implantes imediatos, a gente consegue entender que muitas vezes a gente percebe, por exemplo, neste caso, em que um dente que foi tratado o canal, havia uma reabsorção extensa do ponto de vista cérvico médio apical, com indicação de extração. E assim foi feito. Após a remoção, colocamos o implante da trauma, unilevel, com 3 milímetros
da margem do implante até o colo clínico. E com isso, um dente de estoque, alguns casos é possível utilizar até o próprio dente do paciente quando possui uma conformidade estética satisfatória. Podemos realizar essa provisionalização. Vamos destrinchar detalhadamente cada passo. No planejamento cirúrgico, a gente faz a anamnese, que vocês já estão aí craques, né? Já estão muito experts nesse âmbito, né? Fazemos uma análise extraoral, observando a linha facial mediana, a altura dos sorrisos, as inclinações, as simetrias, vendo como se comporta o plano oclusal do paciente. A questão, saiu aqui, o plano oclusal do paciente, a questão da exposição dos dentes, a linha de sorriso, ela está saindo aqui algumas vezes, enfim. Então, a linha de sorriso baixa, a linha de sorriso média, a linha de sorriso alta, que é um dos casos mais complexos no tratamento dos implantes, porque não se pode ter erro. É uma região que qualquer detalhe vai ser bem perceptível devido a essa conformidade do sorriso do indivíduo. Essa paciente me procurou, uma querida, e tinha esse sorriso muito bonito, e é importante que vocês possam entender a necessidade de realizar um vídeo falado, para que o paciente veja, demonstre a sua estética do sorriso, não só em fotos. Então, é muito importante que, às vezes, com o celular mesmo, vocês possam estar colocando essa filmagem do paciente falando, sorrindo, gargalhando, aí você conta a piadinha, para que possa entender essa movimentação. Um outro âmbito, aí a gente já fazendo um layout com um outro sorriso, em que muitas vezes a gente pode trabalhar fazendo o DSD, que é o Design Smile Dental. É uma técnica preconizada pelo Christian Kosman, em que fazemos a demarcação prévia de como será o sorriso do paciente. Então, vejam, o indivíduo se prepara através de modelos, fotografamos em diversos âmbitos, fazemos a provisionalização, que é chamado de mock-up, para entender como será a estética dele após a finalização do tratamento. Então, é importante a gente ter conhecimentos de técnicas, de ferramentas que nos possibilitem obter um resultado estético funcional da melhor maneira possível. Então, o DSD é uma técnica que a gente aplica para implantes imediatos, para lentes de contato, muito utilizado, para uma reabilitação oral, porque a gente consegue obter uma arquitetura, uma engenharia do sorriso final do paciente antes mesmo de realizar. Fazendo um exame clínico, então aqui essa imagem forte de um caso tão abrupto que chegou lá no consultório e que queria sorrir. Ele queria apenas sorrir. E como conduzir casos como esse? Então, temos que ver a condição da higiene, fazer a sondagem do paciente, fazer a questão da oclusão, perceber a linha mediana, se muitas vezes está desviada, então muitas vezes é necessário fazer o tratamento ortodôntico prévio, a questão do padrão oclusal, se tem espaços para reabilitação, porque o implante imediato não necessariamente é feito apenas na região anterior, pode-se fazer também na região posterior. Então, muitas vezes, a gente percebendo que há essa inclinação, a gente tem que conduzir de uma maneira que tenha a possibilidade de reabilitar, não somente por reabilitar.
Então, se há hábitos parafuncionais, o paciente tem bruxismo severo, é a mesma conduta, é o mesmo planejamento que você vai fazer com os pacientes que não têm. Então, tudo isso é importante a gente compreender. As lesões presentes nas áreas a ser tratadas, então, muitas vezes tem que ser extirpadas previamente, entrar com antibiótico terapia sistêmica, se o paciente tem recessões, os contornos dos tecidos moles, como fazeremos essa harmonização? O biótipo tecidual do indivíduo, se ele é um biótipo espesso e plano, se é um biótipo fino e festonado, se possui recessões, então tudo isso tem que ser analisado. O Januário, ele pôde publicar um artigo que ficou referência internacional, utilizando uma técnica simples para se observar a questão óssea, da cortical óssea vestibular e da gengiva que recobre essa região vestibular, simplesmente utilizando um afastador bucal e fazendo uma tomografia dessa região, para que pudesse evitar que o lábio sobrepusesse esses tecidos, impedindo a sua visualização. E com isso, utilizando sondas também para se ver a transparência dessa gengiva, é uma alternativa para se perceber o tipo de biótipo. Exames complementares, exames radiográficos, tomográficos, laboratoriais, tornam-se imprescindíveis para essa circunstância. Tive a felicidade de ser coautor do livro Excelência Clínica em Implantodontia, juntamente com meus amigos e colegas queridos, Fábio Bezerra, Luciano Castellucci, o Fábio Pastore, Fernando Pastore, e eles, simplesmente, a gente pôde estar realizando a técnica de dental slice, de programas de computador, em que a gente prevê onde o implante vai ficar antes mesmo de ser instalado. Então, é a cirurgia virtual que pode ser aplicado, muitas vezes sem cortes. No caso de implante imediato, dá para a gente fazer isso, normalmente por vias cirúrgicos, mas vai ter que fazer a extração previamente. A gente programa o posicionamento do implante através desses softwares, fazemos todo o planejamento, às vezes é possível obter um modelo da maxila do paciente através da impressão 3D e assim ter mais ferramentas para realizar o tratamento de maneira mais efetiva. Então, alguns artigos em que demonstram a importância da tomografia do Cone-Beam na observação desse volume ósseo vestibular, classe 1, que você tem praticamente tudo recoberto, na classe 2, que você tem comprometimento cervical, classe 3, um comprometimento médio, classe 4, comprometimento até o ápice, né? Comprometimento apical, em que a gente observa a frequência de distribuições nessas classes. No planejamento cirúrgico e protético, os exames complementares são imprescindíveis para se obter a satisfação no tratamento. Então, a gente utiliza os paquimentos digitais para fazer as medições, fazer com que a gente entenda a realização do tratamento depois que você está completamente a par dessas circunstâncias, né? Então, como conduzir o implante imediato, provisionalização, o RDI, como vocês queiram chamar. Então, aqui temos um caso, um exemplo, em que havia o alvéolo íntegro. A paciente procurou com essa reabsorção, eu tinha mostrado inicialmente esse caso, mas não tinha dado continuidade, e aí foi feita a anestesia infiltrativa, a sondagem, a incisão intrasulcular com bisturi bilaminado. Assim, a gente pôde estar trabalhando mais na porção palatina. A gente evita colocar o fósforo ou a alavanca reta na porção mais apical. Então, usamos muito os instrumentais da Schwerdt, que tem uma delicadeza
e uma capacidade de nos auxiliar a remover esses dentes, mantendo os alvéolos mais íntegros possíveis, né? A exodontia tem que ser minimamente invasiva, minimamente. Então, o uso de mini alavancas serrilhadas, a gente consegue obter esse resultado e algumas vezes é necessário fazer a secção das raízes, né? Normalmente a gente faz vestíbulo para palatina, né? Nos casos, o dente sai bem destruído, mas a gente consegue conduzir. É necessário fazer uma curetagem e irrigação bem efetiva, fazer a checagem das paredes do alvéolo, observar se estas estão íntegras, se não estão íntegras, porque a depender de como esteja, a abordagem é diferente. Os guias cirúrgicos em que vão nos orientar o direcionamento da perfuração do implante, as marcações milimetradas e o calibre impresso nas nossas brocas, e a primeira perfuração que nós fazemos é sempre na porção palatina. A gente tenta manter esse gap vestibular, porque a gente sabe o direcionamento da reabsorção e é um espaço que a gente vai querer colocar o preenchimento ósseo, né? Então, sempre utilizar fresas novas, irrigação profusa, posicionamento palatino. Veja essa imagem mais aproximada. A profundidade do ciclo do implante, que é determinado pela fresa helicoidal de 2 milímetros. Verificamos o eixo de direção com o paralelizador. Talvez o posicionamento que determinamos está satisfatório, está adequado. A gente faz a perfuração intermediária de relargamento para que possa transmitir a broca de 2 para a de 3, e aí vem com a broca de 3 milímetros fazendo a perfuração. O alargamento cervical ele é contraindicado para que o implante tenha uma maior capacidade de travamento. E aí, por fim, fazemos a instalação do implante. Então, essa é a sequência da técnica do implante imediato, né, do RDI. Então, aqui o implante da escrauma, colocamos na região palatina, misturamos o gap, fizemos a confecção da coroa provisória, fizemos a captura com a resina, a gente coloca um dispositivo provisório para poder estar determinando a fixação no implante, fazemos o ajuste da oclusão, cortamos essa peça, faço a medida dessa facetinha provisória, fazemos a captura com a resina fluida, medimos se está tudo ok, é necessário ter esse design para ter um acomodamento do tecido gengival, fazemos o preenchimento da resina da parte mais palatina, né? E fixamos, né? Após o travamento, a gente consegue fixar. Tiramos esse provisório, depois que a gente adaptou, viu que está tudo certinho, que está tudo satisfatório, e aí vamos buscar um enxerto. Pegamos um enxerto da tuberosidade, que aqui só essa aí seria uma aula de 2 horas para explicar o porquê a região da tuberosidade possui uma capacidade estética, uma capacidade de BMP, de formação óssea, de capacidade de osteogênese, osteocondução e osteoindução satisfatórias do que outras regiões da boca. Então, optamos pela remoção da tuberosidade e fazemos a colocação nesse gap, nesse espaço entre a tábua óssea vestibular e a tábua óssea e a superfície do implante. Adaptamos o provisório, observem essa radiografia, como ele está bem travado, a gente consegue um travamento, às vezes, de 32, 40 newtons, carga imediata, pelo menos tem que ser acima de 20 newtons, alguns autores determinam que seja acima de 32, mas para o implante imediato, acima de 20, 25 newtons, a gente consegue fazer a carga imediata. E veja o resultado do antes e depois de algumas horas de cirurgia, poucas horas de cirurgia, né? O paciente pôde já ter o seu sorriso restabelecido e depois de 4 meses a gente coloca a coroa de porcelana, né? Vejam aqui esse exemplo desse caso 2, o paciente chegou no meu consultório também com esse dente canino, unidade 13, fraturada,
com clínicas, com presença de cárie, havia também terceiros molares para serem removidos, fazendo uma análise tomográfica, delineando toda a estrutura a ser tratada. Podemos observar que ele apresentava um alvéolo íntegro, era um canino que estava bem sedimentado, que havia uma estrutura bem difícil extrair esse dente. Ele era muito, estava com essa infiltração, estava com essa fratura, tinha comprometimento, mas foi dificultoso essa remoção. Mas conseguimos fazer com sucesso. Vejo aqui o implante, o alvéolo íntegro, instalamos o implante posicionado mais para palatino, fizemos a colocação do provisório para adaptar a sua margem gengival, que se adequava satisfatoriamente. Vejam essa imagem panorâmica em que ele tinha esse terceiro molar para ser removido, e aí aproveitamos o mesmo tempo cirúrgico e assim fizemos a remoção do terceiro molar, e nessa região mesmo aproveitamos para coletar o osso da tuberosidade maxilar. E aí vocês podem observar o resultado imediato. 5 dias depois, esse tecido ele se apresentou até mesmo com margem positiva, né, comparado com seus dentes vizinhos, se adequou muito bem. Olha a margem gengival, percebam. 4 meses depois, percebam a estabilidade com a colocação da coroa de porcelana. Veja o antes e o depois. Já tem um follow-up desse caso de mais de 5 anos. Nesse caso 3, o paciente apresentava esse comprometimento, lesão, foi necessário fazer a extração. Uma querida paciente chegou no consultório desesperada, querendo fazer esse tratamento, e aí a gente percebeu que havia essa fratura na parede palatina. Eu fiz a remoção do dente, fizemos a perfuração e colocamos um implante da Straumann SLA Active na posição mais palatinizada. E assim fizemos todo o travamento. Percebam aqui que o travamento nesse caso chegou a de 20 até 32 minutos, 25 minutos. Veja o posicionamento desse implante. Colocamos o componente provisório, recortamos para ajustar a oclusão. Veja a estética, a captura do dente, acabamento e polimento, colocação do cover. Para quê? Para preenchimento do alvéolo. Assim fizemos. Na linha de pesquisa fizemos o preenchimento com enxerto autógeno e com bone cerâmica. Então fizemos 2 grupos de pesquisa para fazer a comparação. Veja o resultado imediato do implante imediato, né? Ou seja, com 2, 3 horas a paciente pôde ter esse resultado bem satisfatório. Vejam o sorriso, olha o dente, parece que nunca teve nada, né? Depois a gente pode colocar o dentezinho de porcelana. Ela chegou assim, após a cirurgia, foi feito também umas resinas, uma melhora dessas resinas, um polimento, né, um ajuste dos dentes adjacentes para compor a estética. Agora é um caso de alvéolo comprometido. Essa paciente, que foi do rosa, chegou com esse comprometimento, foi colocado na região 21, e assim pôde-se fazer a adequação do tecido gengival. Observem a estética que foi obtida com um acompanhamento já de 2 anos. Então é possível a gente obter esses resultados no implante imediato. Vejam aqui a imagem tomográfica com esse acompanhamento. Nesse caso 3, o paciente chegou em nosso consultório. Esse aqui foi o Leonardo Neves, né, que também faz do grupo de pesquisa, um queridão. Então, chegou querendo fazer esse
esse tratamento, e aí a gente sabia que era um caso desafiador, porque era uma criança jovem, era um jovem, né? Ele tinha 20 e poucos anos, a gente só faz implantes em indivíduos acima de 18 anos, porque o crescimento dos maxilares já teve a estabilização, então aí confeccionamos a guia, que tem uma pessoa até que perguntou, mas a gente no final conversa, né? Em todos os casos se usa tecido da tuberosidade? Não. Há a possibilidade de a gente utilizar substitutos ósseos, como o caso anterior que eu apresentei. Então, aí aqui a gente faz a mensuração, fizemos a sondagem do defeito, foi um caso complexo, porque houve a necessidade também do enxerto gengival, foi feito a extração, a mensuração da espessura da mucosa vestibular 1,4 milímetros, colocamos o implante da estrauma, né, posicionado mais palatinamente, e após a remoção do enxerto ósseo da tuberosidade, que é a técnica clássica da RDI, este sim utiliza basicamente só o osso da tuberosidade, fizemos a colocação, reconstrução dessa região, e percebam, 22 de março, 26 de abril, 4 de abril, como se comportou. Então, muitas vezes, durante a própria cirurgia do implante imediato, a gente consegue fazer o preenchimento com tecido gengival, já com enxerto. Nesse caso, vamos fazer posteriormente o enxerto gengival, né? Houve um ganho de papila distal, se vocês fizerem a percepção, a comparação aqui, como ocorreu o ganho de papila, que é algo muito satisfatório para o nosso caso. No alvéolo 4, no caso 4, no alvéolo prometido, neste livro Evidência Científica, Estética e Osseointegração, que pude ter a alegria de ser um dos autores desse livro, juntamente com os queridos Maurício Barreto, Luiz Rogério Duarte, dentre outros autores, em que a gente, nesse capítulo, falamos do implante imediato. Neste caso, a região anterior, a gente removeu o dente, fizemos a observação do comprometimento da perda óssea vestibular, com isso a gente tirou o osso da tuberosidade maxilar, e aí sim, com o osso do tuber, a gente faz uma lâmina óssea para que possa corresponder à região comprometida. E nisso, a gente consegue estabelecer a manutenção da arquitetura óssea e gengival. Percebam a colocação do implante numa posição mais palatinizada, vejam a tábua óssea vestibular, e aí a gente preenche também com o osso do tuber essa região que fica entre a tábua óssea vestibular e a superfície do implante. Pegamos o componente provisório, fizemos a adaptação, a captura da lâmina provisória, né? A gente pode pegar um dente de estoque, um Trilux, um dente com qualidade, faz a canoa e faz a captura. Perceba a comparação do dente provisório com o dente natural da paciente. Perceba a colocação deste provisório no mesmo tempo cirúrgico e o resultado. E o resultado. O caso 5, mais um de alvéolo comprometido, a gente tem 13 minutos, 14 minutos, já estamos terminando. Vejo que há esse comprometimento dessa margem gengival, na remoção do dente, havia esse comprometimento muito grande, praticamente de toda a parede vestibular. Observe nessa imagem da tomografia, foi publicado por José Carlos Rosa, no do European Journal Aesthetic Dentistry, que um queridão, fez parte da minha tese do mestrado como co-orientador, temos publicações juntas, fizemos cursos juntos, pude ir lá em Caxias do Sul participar, e um expert hoje, referência mundial da técnica. E aí, removendo da região do tuber, é feita a colocação dessa lâmina óssea na região vestibular, e assim se consegue obter a estética bem satisfatória, né?
Percebam o antes e o depois. Olha a imagem tomográfica, que coisa linda. Olha o nível gengival que se pôde alcançar. Veja a comparação e nessas imagens. Caso 6, aqui a gente faz a sugestão CRAX, né? Havia uma lesão apical, foi feita a curetagem. Vejam a imagem do dente comprometido. Pô, doutor, esse dá para a gente fazer, professor? Com a lesão, em alguns casos, sim, é necessário entrar com antibiótico terapia e fazer com que possa estar eliminando esse tecido comprometido. Então, após a remoção da região do tuber, fazemos a medição, vejam bem que toda essa área mapeada é reconstruída, tirando a região do tuber na maxila, colocamos o implante, fazemos o preenchimento, e com isso a gente consegue adaptar o provisório. Sempre importante manter esse perfil de emergência e ter esses resultados. Percebam aqui, depois de 4 meses, o ganho e o resultado com acompanhamento de 3 anos. Vejam essa imagem radiográfica. Que fantástico. E, por fim, esse caso 8, em que a gente consegue observar que há necessidade da remoção do dente, e assim foi feito, e muitas vezes, tendo esse comprometimento, do jeito que vocês percebem, há necessidade de reconstrução. E assim foi feito, reconstruímos. Ele está danado, esse PowerPoint, de vez em quando sai. E percebam, a gente conseguiu fazer a instalação do implante, fazer a captura do tuber e obter a reconstrução. Vejam, colocamos o provisório e podemos reabilitar de forma imediata o paciente. Isso é uma alegria muito grande, poder estar realizando esses tratamentos nos pacientes. Depois aqui que passou o período de cicatrização, fizemos uma coroa de cerâmica pura, né? Aqui eu vou só passar, para a gente não prometer o tempo, foi o que a gente viu. Absorção tecidual. Muito bem, que foi o enxerto. Deixa eu só aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só botar aqui. Acho que parou, não foi? Deu uma travada.
Vamos chegar aqui ao fim. Pois bem, meus queridos, o nosso tempo, eu queria mostrar mais uns casos para vocês, mas eles me pediram para encerrar alguns minutos antes para poder estar abrindo para perguntas. Eu vou colocar aqui só no último slide, mas basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês sobre a técnica de implante imediato e provisionalização, que se pode obter resultados satisfatórios de forma muito recorrente mesmo. E fico feliz, mais uma vez, por essa oportunidade de estar dialogando com vocês sobre essa temática, porque eu tive a oportunidade, deixa eu só espelhar aqui, isso, pode botar, meu querido. O José Carlos Rosa e o Joseph Kahn, eles estão numa discussão mundial muito grande sobre a técnica do implante imediato, né? Porque a filosofia da colocação do osso autógeno, a filosofia da não utilização, pude estar com eles em São Paulo, discutindo sobre essa temática, e isso foi muito importante para o crescimento de um assunto que está em alta relevância mundial. E aí minha tese de mestrado foi sobre isso, e a gente pôde compreender que as experiências clínicas, elas não estão acima das evidências científicas. Muitas vezes a gente tem percebido isso no implante imediato. Mas a evidência científica agora está começando a reverter. Então, há muita necessidade de estudos clínicos randomizados, como foi feito nessa tese de mestrado com Maurício Andrade Barreto, em que a gente avaliou estética no implante imediato e a profissionalização, fazendo a comparação do paciente profissional. Aí tivemos o primeiro lugar no encontro regional de osso-integração, podemos ter também o primeiro lugar no fórum acadêmico, fomos para Paris, para a França, o Brasil invadiu a França, e a gente pôde apresentar esse trabalho de implante imediato, e tivemos um resultado muito feliz, foi muito satisfatório. Concluo que o implante imediato com provisionalização, dentro das limitações das pesquisas, se mostrou um tratamento bem-sucedido e previsível do ponto de vista estético. Não houve diferença significativa do resultado estético em relação ao paciente. Esse foi um dos pontos que a gente observou nessa tese de pesquisa que eu fiz, sabendo-se sempre que são necessários estudos clínicos controlados de longo prazo que confirmem a estabilidade morfoestético-funcional dos tecidos periimplantares. Só agradecer, gratidão, mais uma vez por esse convite. Está aí meus contatos, minhas redes sociais, meu e-mail. Estou à disposição no que vocês precisarem. Professor, boa noite. Muito obrigado pela excelente palestra. Tenho certeza que todos aproveitaram da melhor forma. Foi bastante esclarecedora. O senhor prefere que a gente continue por essa live ou comece outra para tirar as dúvidas? Depende da quantidade de dúvidas, porque pelo tempo de vocês aí, faltam quanto? Tem 5 perguntas. Tem 5 perguntas. E quantos minutos a gente tem?
tem muito pouquinho tempo. Eu acredito que não vai dar para responder todas aqui. É melhor a É, gente encerrar e voltar com outra transmissão, certo? pode ser, pode ser. Aí todos entram novamente. Vamos lá, minha querida. Isso. A gente vai começar pelas dúvidas e depois a gente vai dar um minutinho para o pessoal tirar o print para anexar no formulário do certificado. Certo. A primeira dúvida foi de Mariane e ela perguntou: em quais casos complicam mais a reabilitação do paciente? A reabilitação complica mais em pacientes que têm linha de sorriso alto, porque quando há uma perda na comparação, por exemplo, da margem cervical da unidade 21 com a unidade 11, então o paciente estragou o dente, teve um acidente, precisa extrair a unidade 11, e aí extrai o dente, coloca o implante imediato e aí vai fazer a provisionalização. E se percebe que a margem gengival ela não fica equivalente, que a gente sempre tenta buscar, se ela tiver um sorriso alto, aí é desastroso, porque fica bem evidenciado esse desnível. Então, tem que fazer todo o tratamento para que se possa nivelar essa circunstância do arco gengival. O outro fator são pacientes que possuem o biótipo fino. O biótipo fino, festonado, é um biótipo mais delicado. Então, consequentemente, o osso é mais fino. Então, nesses casos, a probabilidade de recessão, de perda de volume ósseo, de perda de volume gengival, papilar, é muito grande. Então, por isso é importante a gente ter análise prévia, não ser uma surpresa a se perceber apenas na hora que for realizar o tratamento, entendeu? Certo. A segunda pergunta, o senhor, no momento da palestra, até respondeu, que foi de Mariane também. Ela falou: em todos os casos, se usa tecido de tuberosidade. Aí o senhor respondeu, né? Deseja acrescentar algo? É porque, como havia muitos casos apresentados com preenchimento da região do tubo, é natural essa dúvida. Então, muitas vezes, precisamos entender que existem opções. E aí eu devolveria uma pergunta para vocês ficarem encucados. Qual é a melhor opção? Então, assim, trago essa resposta, que aí eu divido esse bilhão para todo mundo. Mas é um questionamento da ciência que tem rondado o mundo, né? Ah, é melhor realmente o osso da tuberosidade maxilar, porque é um osso autógeno do próprio indivíduo, possui mais células vivas, osteocondução, osteogênese, osteoindução. Ah, não, é melhor um osso proveniente do bolo, liofilizado, o BioOS, porque já tem um acompanhamento científico de não sei quantos anos, é mais indicado para esses casos. Ah, não, é melhor não colocar nada, só o coágulo sanguíneo. A gente percebe que o sangue, ele se remodela, assim como acontece no próprio indivíduo. Então, assim, na ciência, não existe achismo. Não existe essa questão, até fazer um paralelo, talvez aí vocês queiram brigar aí, não sei, mas sabe aquela história da cloroquina, da ivermectina e tal? Ah, não, isso funciona, isso não funciona. Não existe achismo, gente. Se a gente está na área de saúde, precisamos entender que é necessário pesquisa. A pesquisa, e dentro dos âmbitos das pesquisas, existem aqueles com maior validade e aquele com menor validade. Então, um estudo randomizado, duplo cego, então, poxa, uma análise multicêntrica de uma revisão literária, poxa, tem um peso maior. A opinião do especialista, a opinião clínica é a última barreira dessa cadeia científica. Então, sempre as pesquisas é que determinam satisfatoriedade ou não de determinada técnica. E quanto maior tempo de follow-up, de acompanhamento, maior o seu valor. Ah, então, vem cá, me conte aí.
o tubo da maxila que foi colocado. Pô, a gente já tem um acompanhamento aí de mais de 10 anos, e tem lá mantido, perdeu, teve perda. Alguns casos eram outros menos, outros mais. O Baióis, quanto é que teve? Pô, já teve mais. Poxa, só que vem cá, Enzo. O jeito que foi feita a pesquisa com o Tuber foi exatamente igual que foi feito com o Baióis? Não. Aí já é uma variável que você já não pode ter a mesma comparação. Então, a ciência, ela é muito minuciosa para você credibilizar algo como correto, como da melhor técnica, com maior validade. E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente tem pesquisas realizadas, já com acompanhamentos de 6, 7, 8 anos, tem colegas com outras pesquisas com 10 anos, e aí, quando a gente chega com um know-how, com maior quantidade de pacientes, ou seja, o N grande, porque não adianta, a gente, inicialmente, no início da curva de aprendizado, a gente estava com N10, 10 pacientes, com que validade, com que autoridade a gente, depois de anos, foi para a França para poder estar realmente respaldando a nossa pesquisa, a nossa tese, a nossa filosofia. Então, é preciso você ter um N alto, uma randomização do trabalho e um follow-up, um acompanhamento de longa data. Vamos para a próxima. Tem uma de Valência Clara, que ela pergunta: é recomendado a prescrição de antibiótico no pós-operatório? Sim, sim. Ó, a antibiótico terapia, ela é uma discussão árdua na ciência. Nossa, Maria Cecília Zobel, que eu acho que não foi em Recife, ela fez doutorado acho que em Fortaleza. Então, através de pesquisas, que não foi de boca, né? Então, através de pesquisas, tem demonstrado muitas vezes que não haveria necessidade de antibiótico nem antes e nem depois do tratamento com implantes, que o antibiótico terapia seria indicado para casos mais específicos em que o indivíduo também apresenta um problema sistêmico. Então, assim, a gente aprende na faculdade algumas correntes, não. Antes de qualquer cirurgia de implante, eu aprendi na especialização, 2 gramas de amoxicilina, 8 gramas de dexametasona, 750 miligramas paracetamol, um comprimido. Então, o paciente vai tomar aí em torno de 5 comprimidos 1 hora antes. Depois do tratamento do implante, vai tomar antibiótico, um comprimido de 8 a 8 horas por 7 dias, o amoxicilina normalmente, o dexametasona, um comprimido ao dia, por 2 dias, devido à vida útil dele, né? Como ele se comporta no nosso organismo, o corticoide, e analgesia. Por um dia, se houver dor, além do bochecho, se tiver circunstância de enxerto ósseo na região da maxila, já entra com clavulinho, associar amoxicilina com clavulunato de potássio. Então, assim, existem correntes. Então, é muita responsabilidade, simplesmente assim, você prescreve, é para prescrever. Bom, assim, na nossa filosofia, na nossa forma de tratamento, baseados em estudos, a gente prescreve. Agora, eu sei que existem autores renomados, que, inclusive, através de pesquisas comparativas, terceiros molares, protocolo, antibiótico-terapia pré-operatório e antibiótico-terapia pós-operatório. Não é mais necessário fazer antibiótico-terapia em estações de terceiros molares. Aí foi feita pesquisa com 100 pacientes fazendo estação de terceiro molar usando antibiótico. Foi feito 100 pacientes sem usar antibiótico-terapia após extração. Foi observado que o resultado do pós-operatório foi o mesmo, não houve diferença significativa dessa resposta da cicatrização pós-operatória após a extração, aqueles que tomaram antibiótico e aqueles que não tomaram. Então, aí você já acende, porque, poxa, você ouve a vida toda uma determinada coisa e agora chega uma determinada pesquisa demonstrando que não.
Poxa, e se o paciente sentir dor? Pô, mexeu no osso, né? Tem aquela história, mexeu no osso, tem que dar antibiótico. Então, assim, no nosso protocolo de atendimento, a gente realiza antibioterapia sim. Entretanto, pode existir outros profissionais que, em casos semelhantes, podem não aplicar. Certo. Félix fez uma pergunta que foi a seguinte: qual a influência do uso prolongado dos bisfosfonatos na implantodontia? Que pergunta, hein, grande Félix? O bisfosfonato, infelizmente, gente, é uma categoria de medicação em que, naqueles indivíduos em que fazem o uso devido a um câncer, devido a diversos outros fatores, infelizmente, a gente tem que ter cautela nas reabilitações com implantes e, muitas vezes, contraindicar, além da forma como ele usa o bisfosfonato, que você vai ter um impacto maior, se é aquele indivíduo que usa via oral, se é um indivíduo que utiliza o bisfosfonato intravenoso. Então, tudo isso vai referenciar o tratamento dos implantes, ocorrendo a possibilidade da osteonecrose, da não cicatrização dos implantes, da exposição óssea abrupta, da dor generalizada. Então, assim, é muito delicado mesmo. Não, mas já tem implantes e aí está fazendo uso, precisa acompanhar de muito perto. Aí existem protocolos de atendimento, protocolos para ser utilizados nesses casos, mas na grande maioria não realizar. Por isso que a anamnese minuciosa é extremamente importante para se realizar os tratamentos, não só do implante imediato, dos implantes, de qualquer tratamento que seja, principalmente do ponto de vista dos fosfonatos no âmbito cirúrgico. Mas em outros tratamentos, restauração, do tratamento clínico, tem que fazer uma anamnese minuciosa. E já teve relatos de casos, já teve situações de pacientes não falarem ao profissional, ao dentista que fazia uso do bisfosfonato. E aí o colega botou os implantes, e aí esses implantes não cicatrizaram, o tecido não fechou, e foi exposição. E aí ele, conversando com a paciente, perguntou, o que foi que aconteceu? Você faz uso do... Doutor, eu faço, sim. Eu faço. É que eu esqueci de lhe dizer e tal, não sei o quê. Então é perigoso. Tenham cuidado, tenham cuidado. E a última foi de Raíssa Lima, e ela perguntou: alguns artigos mostram uma taxa de sobrevivência maior em implantes tardios em relação aos imediatos. O senhor concorda com isso? Então, o que acontece? Primeiro, a gente precisa entender que na ciência, e quando eu falo ciência, não só estou falando de odontologia, não. Em todas as áreas, na área médica, na especialidade de ortopedia, que faz aqueles parafusos, que muitas vezes até a base de titânio, ou troca cirurgias do joelho, a escápula, cirurgias cardíacas, cirurgias de todos os âmbitos, em qualquer lugar do corpo, e isso temos 50 anos para poder comprovar. Não existe nenhuma outra ciência, nenhuma outra ramificação com índice de sucesso tão grande quanto os implantes dentários, que são 98%. 98% de sucesso que tem os implantes dentários de carga tardia. É o que se tem um acompanhamento, ou seja, a cada 100 implantes, 2 vão se perder. E se perdeu por quê? Por diversas razões, por circunstâncias mesmo de um erro técnico do âmbito cirúrgico, um trauma cirúrgico, a circunstância mesmo de que houve uma contaminação, uma circunstância que não tem que se explicar, você não consegue identificar a causa que houve a perda desse implante. Você colocou, você aguardou 4 meses e esse implante não cicatrizou. Ele ficou mole e se perdeu. Isso acontece muito. Pois bem,
quando se compara com os implantes imediatos, a gente tem muitas pesquisas que fazem a comparação, né? Poxa, e aí? Ela é melhor ou pior? Se aproxima dos implantes em que é feito em carga tardia. Entretanto, é menor. Ah, deixa eu lhe apertar, professor Enzo. É menor de forma significativa ou é melhor de forma insignificante, né? A diferença são equivalentes. Os implantes imediatos, quando realizados, quando bem indicados, quando bem conduzidos, eles têm uma sobrevida equivalente. E se você me pergunta, porque aí se ela pergunta, porque ainda tem uma terceira ramificação, que é o carga imediata. Porque a gente tem assim, ó, o implante em carga tardia, o osso esperou ali 6 meses, 1 ano, vai lá e coloca o implante nesse osso que já está cicatrizado há muito tempo. A gente tem a carga imediata, e você vai me dizer aí o dela, se foi carga imediata ou foi implante imediata, que é no rebordo cicatrizado, com 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas tem lá o volume ósseo. A gente coloca o implante e no mesmo tempo cirúrgico, no dia seguinte, a gente faz a moldagem, já bota a provisória, colocou ali a provisória, né? Num rebordo cicatrizado. Ou a terceira ramificação, que é o implante imediato e provisionalização imediato, que é num alvéolo fresco, em que você extrai o dente, coloca o implante, que foi o que eu apresentei, o enxerto, e aí coloca o dente provisório. Então, aí você já tem 3 categorias. Qual foi a categoria que ela perguntou? Deixa eu ver. Ela perguntou se o senhor concorda. Deixa eu só relembrar aqui, tá? Se o senhor. Ó, ela falou: alguns artigos mostram uma taxa de sobrevivência maior em implantes tardios em relação aos imediatos. Quando se fala em implante imediato, seria no que eu estou apresentando. É verdade, eu concordo com ela, show de bola. Quando você fala já a carga imediata, ou seja, carga tardia e carga imediata, tem uma proximidade muito grande. E quando você realiza os implantes imediatos da maneira correta, você obtém um resultado satisfatório. Porque, por exemplo, é até um pouco relativo, porque tem olha só, na nossa pesquisa, em que a gente publicou na França, a gente teve 100% de sucesso. Então, o nosso caso é maior do que a carga tardia, é até melhor. A gente, não perdemos nenhum implante. Então, assim, qual foi essa pesquisa? Qual foi esse artigo que ela leu, entendeu? Será que foram equivalentes? Então, tem muita comparação que tem que ser equivalente. Não pode ser uma comparação de um artigo que tem 1.000 implantes e um artigo que tem 100 implantes. Então, a maior probabilidade de ter uma perda maior no de 1.000 é mais significante, entendeu? Mas é relevante. Teoricamente, é um pouco menor, sim. Aí agora, Ingrid Mello fez uma, agora há pouco, no chat. Aí ela perguntou: depois de quanto tempo do término de uso dos bisfosfonatos pode ser realizado o implante? Bom, primeiramente, precisa ser feito um exame para identificar se ainda tem no organismo bisfosfonato. E aí o seu médico, né, o médico que está tratando a paciente é que determina. Então, seria uma responsabilidade chegar, olha, daqui a 6 meses, teoricamente, tem alguns que falam 6 meses depois, 1 ano depois, você já pode. Se for endovenoso, mais tempo, tem que esperar mais. Mas tem que ser o médico tem que determinar. Então, a gente tem que ter o costume de ter as parcerias com o médico, que às vezes a gente fica um pouco... Não, gente, olha, o paciente tem hipertensão, não está controlada, então você vai encaminhar para o cardiologista e vai avisar ele que você tem um procedimento cirúrgico para fazer, para poder tratar o paciente, e quando ele estiver controlado, autorizar a realização do procedimento. Então, a gente precisa dividir responsabilidade. E pede ainda por escrito, ó, manda por escrito.
numa situação como essa também, a mesma coisa. O médico tem que estar autorizando, ele sabe disso, que procedimento cirúrgico o paciente não pode, então autorize e tal. Ah, beleza? Tá tudo certo. Certo? Foram só essas perguntas. Muito obrigada, professor. Foi maravilhosa. Tem aqui vários comentários maravilhosos que amaram sua Obrigado. palestra. Foi muito esclarecedora, foi ótimo. Obrigado, obrigado mesmo. Eu Eu fico peço agora feliz. que o senhor dê um sorriso para que seja tirado o print. Ah, como é? Dê um sorriso para eles tirarem o print que vão anexar Sim. no formulário de certificado. Pronto, acredito que Já foi? deu tempo. Foi. E gostaria de mais uma vez agradecer pela sua participação, professor. Muito Obrigado. obrigada. Eu que agradeço o convite, vocês são os queridos, organização impecável, e nesse tempo de online, vocês arrebentaram mesmo. Fiquei orgulhoso de poder participar, viu? Obrigado Muito mesmo. obrigada. Eu queria fazer alguns lembretes ao pessoal antes da gente encerrar, que é lembrando que as inscrições estão abertas, as inscrições dos minicursos também estão abertas, o link de doação, tudo se encontra na bio do Insta do EOX. Gostaria também de fazer alguns agradecimentos os nossos parceiros, né, patrocinadores, que foi a Curaprox, a Idente, a Dental Gutierre, a KG Sorense, a Vie Jalecos e a Via Jalecos, são duas empresas diferentes, tá, gente? O nome é bem parecidinho. Dental Sorriso e Saúde Dental foram os parceiros do nosso congresso, estão aí nos ajudando bastante. Não se esqueçam de entrar no link para preencher tudo e anexar o print que foi tirado, tá, gente? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, fica com Deus. Fique com Deus.